Meus amigos, mais uma vez com vocês o professor César Bodão, hoje para nós falarmos sobre tecnologia na educação, tá? Esse assunto que é um assunto que vem caindo regularmente nos concursos públicos aí, principalmente nas bancas da FCC, FGV, tá? Do CESP. É uma coisa recorrente, porque é um assunto muito moderno e um assunto que propicia várias discussões aí no cenário educacional, tá? Então vamos lá. O uso das tecnologias vem adquirindo cada vez mais relevância no cenário educacional. Sua utilização como instrumento para aprendizagem aumenta de maneira muito rápida e, por consequência, o processo de escolarização vem sendo pressionado em realizar mudanças estruturais e organizacionais. O que acontece hoje? Acontece que o nosso sistema de educação, o nosso sistema educacional, ainda é muito pobre, muito precário de transformações. E vejam bem, de novo vou falar aquela frase que você já deve estar careca de saber. A escola reflete a sociedade. Então a escola prepara o cidadão para agir socialmente. E o que é que tem na sociedade? Tecnologia, não é isso? Na década de 70, as tecnologias também eram utilizadas, elas tinham que ser utilizadas na escola. Então, por exemplo, o aluno tinha na sua casa os gravadores portáteis que começavam a ser vendidos. Gravadores, aquele tradicional gravador compridinho que você apertava a tecla, né? Colocava a fita cassete e apertava a tecla. Correto? Esse tipo de gravador era utilizado. Então, se você olhar uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo chamado Gigolô das Palavras, ele vai contar exatamente que alunos de uma escola lá do Rio Grande do Sul foram entrevistá-lo com o seu aparato tecnológico, o gravador portátil, para gravar a voz dele e verificar o que ele estava falando. Entendeu? Então as novas tecnologias não são colocadas, elas são novas de acordo com o tempo, elas não são colocadas, mas elas devem ser aplicadas. Certamente naquela época tinha gente que falava não, torcia o rabo, ou o olho, ou a cabeça, ou o nariz, né? É o nariz, né, que fala torcia, não é o rabo. Torcia o nariz para essas coisas. Por quê? Porque achavam que a educação não tinha que ter essas tecnologias, como hoje. Então hoje nós temos, por exemplo, as lousas eletrônicas. Vamos dar um exemplo, a lousa eletrônica. Tá? Nas escolas que tem lousa eletrônica, isso é estatístico, os professores têm dificuldade. Os professores não foram preparados para trabalhar com a lousa eletrônica. Então eles têm dificuldade em trabalhar com a lousa eletrônica. Eles preferem a lousa tradicional, com o giz, que é utilizado há 225 mil anos aí. O giz e o apagador. Tá? Então, as novas tecnologias é um assunto que dá muito pano para a manga, vem sendo trabalhado nesse contexto. E pensar isso hoje é muito importante. Por exemplo, a maioria das escolas proíbe o aluno de usar o celular. Mas o celular é uma coisa inevitável na educação daqui a um tempo. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Por quê? Porque através do celular o aluno pode adquirir várias informações, trocar ideias com outros alunos. Então a maneira como a escola vai gerir isso, o que acontece é que nós temos uma estrutura ainda tradicional com alunos usando as novas tecnologias. Não é compatível. Tá? Então o aluno não gosta, por exemplo, das aulas chamadas aulas chatas. Essa aula é muito chata. Né? Por que essa aula é chata? Por que você não faz uma aula diferente? O professor tem que ficar plantando bananeira lá na frente, fazendo piadinha, tal. E quando ele usa as tecnologias, as novas tecnologias para a educação, ele consegue bons resultados se ele fizer um planejamento em cima disso. O problema, volto a dizer, é exatamente o professor não está muito preparado para trabalhar isso e não querer também buscar essa preparação, tá? Então vamos lá. No contexto da escola atual, presta atenção, atualmente é impensável fazer algumas tarefas sem a ajuda de um computador. Hoje o computador já passou a fazer parte da nossa vida escolar, não é verdade? Hoje, 2015, século 21, nós temos dificuldade em trabalhar se não for. Como é que você vai fazer a prova para entregar se você não tiver o computador? Ele passou a fazer parte da sua vida, tá? Os programas de computador, os programas do celular, o celular passou a fazer parte da nossa vida, nós nos comunicamos com ele, ele passou a ser parte integrante de algumas tarefas que nós fazemos diariamente, certo? Então, quando nós pensamos sobre isso, nós temos também que fazer uma análise sobre esses recursos, tá?
Pilhas de cadernos, agendas e planilhas de papel foram substituídas por arquivos no computador, não é verdade? Que facilitam o fechamento de notas, o controle de presenças, a emissão do histórico dos alunos, etc. Provas são ricamente elaboradas com o uso de softwares, internet e editores de texto. Então, as novas tecnologias fazem já, e há muito tempo, parte da nossa vida. Agora, a nossa prática docente de sala de aula ainda requer uma atualização nessas perspectivas, porque nós utilizamos pouco a tecnologia. Ainda utilizamos o famoso cuspe e giz, né? Cuspe e giz para a gente. Eu estou dizendo na maioria das, não estou falando das exceções. Claro que há exceções, mas a regra é essa, tá? Bom, quais os recursos tecnológicos que se utilizaram? Então nós temos desde a época da Escola Nova a utilização de muitos recursos, tá? Então nós temos desde uma tecnologia que ajudou bastante o professor, acredito eu, deve ter sido o bom e velho mimeógrafo, que ainda, pasmem, são utilizados em algumas escolas, aquele negócio de ficar rodando, né? Sai a prova aqui, sai a prova lá, não sei, nem sei como é que usa mais isso. Eu cheguei a utilizar esse negócio, né? Você coloca álcool, fica fedendo álcool, né? Coloca álcool, coloca o estêncil, não sei nem se tem o estêncil ainda. Muito interessante, isso é da Idade Média, é um negócio da Idade Média que se usava, né? Mas era uma tecnologia que evitava que o professor escrevesse. Você imagina o professor ter que escrever prova a prova, 20 provas à mão para entregar para os alunos? Ou ter que escrever toda a prova no quadro para que o aluno escrevesse? Terrível, né? Então era melhor fazer. Hoje se faz com uma máquina de fotocopiadora. Uma máquina fotocopiadora, não, uma máquina fotocopiadora. Uma máquina de fotocópias. Muito bem. Certo? Então, esses são os recursos. Com o tempo, esses recursos vão mudando. Nós temos hoje projetores cada vez menores, que passam filmes, que são uma coisa só, que passam filme e passam slides ao mesmo tempo. Os projetores já tem um projetor que é um celular e um projetor. Quer dizer, as tecnologias vão evoluindo. E se nós não formos utilizando, elas vão passar e nós continuamos com aquela mesma aula. E aí as aulas, sim, continuam chatas, sem graça para os nossos educandos. Tá? Então vamos lá. Recursos tecnológicos. É evidente a insatisfação dos alunos em relação às aulas ditas tradicionais. Os alunos têm dificuldade em compreender essas aulas, ou de aceitar essas aulas, ou de ficar nessas aulas. Por quê? Porque a aula tradicional é muito menos dinâmica do que o aluno de hoje. O aluno de hoje não consegue ficar sentado. Essa é a verdade. Ele não consegue ficar sentado só. Ele precisa ficar sentado, precisa conversar, precisa olhar no WhatsApp, ele é um aluno multifocado, multiantenado, digamos assim, tá? Então, aprender por aprender já não existe. Hoje, os alunos precisam saber para que e por que precisam saber determinados assuntos, certo? Então, se você vai ensinar, por exemplo, em língua portuguesa, o quê? Sílaba tônica. Vai ensinar a sílaba tônica. Você fala, olha, sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Ele fala, como assim? Explica aí. Porque antigamente você falava, a sílaba mais forte, tá beleza. Hoje você precisa explicar, precisa exemplificar. Ele precisa saber a teoria e você precisa de uma prática, um recurso para que ele possa entender aquilo que você falou. Tá? Senão, não dá certo. Senão não funciona. Correto? Então, não existe mais aprender por aprender. Você tem que aprender e os alunos precisam saber por que eles estão aprendendo e como eles estão aprendendo e como é que funciona aquilo. Tá? Senão não dá certo. Olha lá. Aprendizagem utilitária, isto é, aprendo se for útil. Se tiver algum significado para mim. Se for útil, beleza. Por isso que, quando você faz uma feira de ciência, hoje não é mais chamado de feira de ciência, é chamado de como que é o nome? Feira de tecnologia? Não, não é mais feira de ciência. É outro nome lá, tá? Que eu não lembro agora. Então, essas feiras de ciências antigas é onde o aluno mais aprende. Por quê? Porque é significativo para ele se envolve com aquilo. Ele se envolve com aquela aprendizagem.
certo? Então aquele aluno mais bagunceiro, aquele aluno que você fala que é ruim na sala de aula, ele vai dar um show lá, ele vai falar, ele vai aprender de fato sobre aquilo, tá? Então, é isso aqui, aprendizagem utilitária, isto é, só aprendo se for útil para mim, certo? Necessário para entrar no mercado de trabalho visando ao retorno financeiro. Então, outra coisa muito interessante é a grana. A maioria dos alunos querem cursos que lhe deem retorno financeiro. Por isso que a maioria dos alunos querem fazer medicina. Certo? Então, o uso das tecnologias tem a ver com isso também. É mostrar, ele aprende o que é útil, ele aprende o que vai trazer retorno financeiro e para isso a aula tem que estar nesse patamar. As novas tecnologias têm que ser voltadas para o fim da aprendizagem e não ficar à margem, ficar na retaguarda. Não, só para ajudar o professor. Tem que ser utilizado na sala de aula, tá? Olha aqui, ó um exemplo interessante. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da Lá Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na Lá Concurso você pode ter certeza aí que é o melhor módulo de isolada de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau.